número de divórcios vem aumentando no país. A cada minuto acontece um pedido. E quem mais toma essa decisão são as mulheres. As separações acontecem mais no mês de agosto. Esse é o panorama que nós vamos apresentar hoje. Célia foi casada 2 vezes. O primeiro relacionamento durou quase 20 anos. O segundo, 9. Mas o sonho de um amor para toda a vida não resistiu a 2 traições. A mulher que é independente, ela não se submete a nada, nem a agressão e nem a traição. Então é fato, um casamento ele tem que completar um outro e não dividir. Se ele divide, então ele não é para ser meu. No ano passado, quase 74 mil casamentos foram desfeitos no Brasil sem passar pelos tribunais. São Paulo lidera o ranking por estados, seguido do Paraná e Minas Gerais. Desde 2007, quando a lei facilitou o divórcio extrajudicial, 736 mil casais procuraram os cartórios para formalizar a separação. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 casamentos termina em salas como estas, antes do famoso até que a morte os separe. As estatísticas mostram que o número de divórcios no Brasil disparou nos últimos anos. Eu, Miguel Marques de Alcântara, juiz de paz. Em nome da lei, me declaro casados. Não foi só isso. O tempo médio de duração dos casamentos caiu de 17 para 14 anos. Para este especialista em relacionamentos, os números refletem um efeito dos tempos modernos. Mas o que pode parecer ruim tem também um lado bom. As mulheres se empoderaram. A mulher trabalha, a mulher tem direitos iguais aos homens, a opinião pública não condena tanto mais, a lei facilitou. Por que eu vou tolerar ficar num péssimo relacionamento a vida inteira? Essas barreiras, elas se enfraqueceram. Para falar sobre os avanços do divórcio no país, a gente recebe a advogada especializada em direito da família e sucessões, Lígia Bertaja, autora do livro 40 anos da lei do divórcio, o tabelião Rodrigo da Costa Dantas. Ele é diretor do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo, e a psicóloga e psicanalista Patrícia Gibstein Jacobson. E você também pode participar dessa conversa, mande perguntas, comentários, pode ser pelo nosso Facebook, pode ser pelo nosso Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. E lembrando que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Obrigada pela presença hoje aqui. Obrigado. Vamos começar então com esses números. A reportagem trouxe que o número de divórcios extrajudiciais aumentou no passado em relação a 2017. Mas isso já vem acontecendo, Rodrigo? Pensando aí, nos últimos anos para cá. Sim, desde 2007, quando foi editada uma alteração na legislação, tornando possível a realização do divórcio pela via extrajudicial, com auxílio do tabelião de notas, nós temos notado um aumento gradativo, ano a ano, do número total de divórcios. E em 2018, nós tivemos, se comparado ao período de 2017, um aumento da ordem de 0,4%, o que vem mostrando que a sociedade vem buscando cada vez mais colocar fim ao matrimônio com auxílio do cartório extrajudicial. Agora, ele já escreveu um livro sobre esse assunto, 40 anos da lei do divórcio, atendimento ao princípio da liberdade, da autonomia, da vontade, lei que completou 40 anos em 2017, não é, Lígia? Então, você se debruçou sobre esse assunto aqui para contar essas mudanças 40 anos, mas se você tivesse que apontar uma principal mudança, uma grande mudança que explica até esse aumento no número de pedidos, o que você apontaria para a gente? Olha, eu acho que é o respeito à vontade, né? A mínima intervenção do Estado para delimitar o término do casamento, né? Tirou a separação, porque existia isso como entrave, o tempo de separação para vir o divórcio em si. Então, você tinha que respeitar tempos, tinha que justificar, tinha discussão de culpa. Então, primeiro que até a década de 70 não havia o divórcio. Ele foi introduzido no final da década de 70. Depois ele foi regulamentado e, com o decorrer dos anos, as coisas vieram acontecendo de maneira a facilitar o divórcio no Brasil, né? E eu acho que a própria sociedade foi clamando por isso, porque ninguém mais estava obrigado a se prender num relacionamento simplesmente por não haver a possibilidade de dissolvê-lo. Porque, uma vez casados, não podia mais interromper o vínculo, né? O divórcio veio para que aquele vínculo se interrompesse, se extinguisse e a pessoa pudesse constituir novos casamentos. A mudança nas leis, então, facilita nesse sentido, não é, Patrícia? E muda comportamento também das pessoas? Olha, eu não sei se a lei muda o comportamento ou se o comportamento é que modifica a lei.
né? Eu acho que é uma discussão que a gente não tem muito fim. Mas a gente percebe mudanças sociais importantes, né? Eu acho que a liberdade feminina, a emancipação feminina, a mulher estando mais presente no mercado de trabalho. E aí eu acho que o casamento vira uma questão de escolha, né? E não mais tem que ser. Não mais estou nesse casamento porque assim tem que ser, como a doutora Lígia falou. Tem uma notícia recente sobre esse assunto, que a Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza divórcio automático para vítimas de violência doméstica. Agora o projeto segue para o Senado. Qual é o significado dessa mudança? Bom, eu tenho as minhas ressalvas com relação a esse projeto, né? Ele apenas sedimenta, na minha opinião, o direito de divórcio que ele já existe. No entanto, ele processualmente ele dá uma atribuição, uma competência para o juizado da violência doméstica e a celeridade na apreciação do pedido, mas isso não resolve a violência doméstica, porque os desdobramentos do divórcio são muito mais do que a própria dissolução do vínculo do matrimônio. São a guarda, a pensão alimentícia, a convivência dos menores, né, envolvidos. Então, na minha opinião, eles deveriam prestar mais atenção na questão das medidas protetivas, no atendimento das mulheres na delegacia de forma 24 horas. Então, é um projeto que tem uma relevância ali relativa, na minha opinião. Concordo com ela. Eu acho que o projeto de lei ele visa facilitar, mas ele não resolve o problema. E é importante observar que isso passa por uma mudança da visão da sociedade a respeito do matrimônio. Hoje as relações estão mais fáceis de serem dissolvidas do que no passado. No passado, pessoas de idade tinham mais dificuldade de procurar colocar fim a um vínculo matrimonial por se sentirem culpadas, pelos mais variados fatores. E a duração do casamento? Isso está mudando também? Vem diminuindo? Parece que vem diminuindo porque eu acho que a tolerância das pessoas vem diminuindo bastante. Eu acho que com até o avanço tecnológico hoje, essa questão da internet, da rapidez, eu acho que a nossa tolerância à frustração hoje é muito baixa, a nossa capacidade de espera, até a nossa capacidade de pensar. Hoje a gente precisa de respostas totais e absolutas num tempo muito curto. Então, quando a gente ouve das pessoas mais velhas, aqueles casamentos longos, os jovens hoje eles não têm mais tolerância com nada, então faz sentido. É isso, sim, a palavra eu acho a que, tolerância vem diminuindo. Como eu trabalho com psicanálise, a psicanálise ela é muito à la carte. No sentido de que ela não vai servir para todo mundo de forma igual, porque somos diferentes. Temos constituições psíquicas diferentes, temos um background familiar diferente, temos uma vida social diferente. Então, eu acho que impacta de forma muito diferente em cada um. Mas eu acho que essa mudança social que a gente tem que ser levada em consideração. E vocês, Lígia, doutora Lígia Rodrigo, trabalham com os números, para a gente ter uma ideia nessa linha do tempo, nessa duração. Nós percebemos, sim, que a duração vem diminuindo, mas quanto? Vem diminuindo significativamente, porque hoje é muito comum casais que acabaram de se casar, meses depois buscaram um divórcio. Isso a gente percebe com mais frequência do que acontecia no passado. Não só pela facilitação, pela simplicidade do procedimento agora, mas porque, como a doutora Patrícia explicou muito bem, hoje os valores são muito diferentes. E o que faz com que as pessoas busquem colocar fim ao matrimônio no primeiro desentendimento. Quanto tempo depois você chegou a ver? Eu já tive casos em que 2 a 3 meses depois a pessoa enviou um e-mail solicitando informações sobre o divórcio, dizendo que queria se divorciar, porque tinha acabado de casar e não conseguia mais conviver com o marido. Eu já tive casos de 9 meses, consultas de 6 meses, mas assim, na minha prática mesmo, eu tenho notado uma média de 5 a 6 anos depois do primeiro filho. Acabo notando mais ou menos por aí, assim, a frequência do divórcio. Óbvio, tem outros casos até de casamentos mais duradouros, que a mulher demora muito tempo para decidir. Eu digo a mulher porque é a maioria das vezes a mulher que se decide pelo divórcio. Acho que atualmente essa questão feminista dela ter mais acesso ao mercado de trabalho, de colocar mais as suas vontades, não querer ser infeliz, procurar outras possibilidades de felicidade, isso traz bastante procura. Então podemos dizer assim que a mulher é a peça-chave nesse sentido das grandes mudanças também, não é? Olha, da emancipação feminina. Muito provável, sim. Sim, sem dúvida. Agora, uma outra curiosidade que chama a atenção aqui, mês campeão de divórcios é agosto, é isso mesmo? Sim, o mês campeão de divórcio é agosto, curiosamente.
e tentamos entender algum motivo que justifique esse tipo, e talvez a doutora Patrícia possa nos brindar com alguma informação. É bem agosto, assim, olhando sempre o que tem mais... O número de divórcios acaba sendo maior no mês de agosto, curiosamente. Alguma explicação? Acho que muitas, mas eu fico pensando principalmente nessa questão de que agosto é depois de um mês de férias, né, de julho. Eu não acho que a decisão de um divórcio seja tomada em julho, né, e em agosto separem-se. Mas eu acho que, de repente, consolidar essa decisão nas férias, né, com mais tempo ou então com mais convivência, porque nas férias se convive mais, as relações afetivas ficam mais aproximadas, talvez seja uma explicação, mas acho difícil da gente falar uma explicação geral. Eu já recebi também consultas prévias e a alegação de que eu vou viajar com a família para pensar melhor, para ver se eu estou decidido ou decidida. Então, eu acho que esse mês pode ter essa ligação. Provavelmente, até porque em janeiro também temos um índice alto. Sim. Não é tão alto quanto agosto, mas em janeiro também tem uma demanda maior. As pessoas participando aqui. A Thalita, existe algum dado mostrando que a mulher mais velha toma mais coragem para pedir divórcio após os filhos crescerem e se tornarem adultos? Tem algum dado nesse sentido? Desconheço. Desconheço o dado nesse sentido, mas nós temos visto o contrário, uma resistência maior da pessoa mais velha, justamente porque passou anos, uma vida ao lado de uma pessoa, e no momento em que ela precisa mais de uma pessoa ao seu lado, ela romper esse vínculo tem sido muito difícil. Mais difícil, A Roberta, filho ainda é um fator que pesa na hora de um casal tomar a decisão de se separar? Parece que sim. Acho que filho é uma questão muito importante e os impactos do divórcio nos filhos é algo que preocupa muito os pais, claro, com razão. Né? Até porque antes a gente tinha-se uma ideia em qualquer pesquisa científica que o divórcio era muito nocivo para as crianças. Depois, ao longo do tempo, passado mais tempo e as leis avançando, hoje mudou um pouco. Que talvez o que seja bastante nocivo seja a permanência numa relação indesejada, numa relação de violência. A criança por assistindo vezes, briga o tempo claro, todo. por vezes abusiva, um ambiente de instabilidade muito grande. Né? Então, eu acho que... o divórcio, né? Claro, eu acho que o divórcio bem conduzido, muitas vezes, ele é bastante benéfico para as crianças, dependendo da situação em que se vive. E a guarda compartilhada também aponta nesse sentido, também de facilitar uma decisão? Eu acho que depende muito do perfil do casal. Alguns conseguem, porque a guarda compartilhada nada mais é do que a tomada de decisão em conjunto sobre a criança. Então, quando existe diálogo, existe respeito, uma urbanidade entre o casal, isso funciona perfeitamente depois do divórcio. Quando não, muitas vezes os juízes impõem a guarda para que eles sejam obrigados a falar e a decidir sobre a criança. Existem decisões que usam litígio, aquela animosidade toda, para afastar a guarda, mas ela tem sido a regra e eu entendo por ela também. Quem é que mais toma essa decisão? Você dizer alguma coisa sobre esse assunto? Pode complementar que muitas vezes o juiz, é claro, ele leva em consideração o melhor interesse da criança. E na maioria dos casos, o melhor interesse da criança é ter o convívio com o pai e com a mãe. As situações tendem a se resolver com guarda compartilhada, salvo naquelas situações em que isso não atende o interesse do menor, ou porque um dos pais não tem muito interesse pela criança, não tem condições de participar da sua vida. Sem dúvida. Agora, um outro dado interessante que eu quero dizer aqui, entre tantas curiosidades, as mulheres são quem, acho que, não sei onde está, 60%, né, dos casos, as mulheres são as que tomam a decisão de entrar com o pedido de divórcio. Elas estão à frente dessa decisão. Vou perguntar até para o homem que está aqui hoje, não é? Que será que é isso mesmo, né? Sim, eu acredito particularmente que isso se deva à independência da mulher. A mulher hoje, ela está mais independente. Ela não depende tanto do marido. Nós vemos no dia a dia muitas mulheres que chegam acompanhadas dos maridos para lavrar o divórcio e elas são a que mantêm o lar, são elas que trabalham, têm vida dupla e elas não têm mais esse medo de romper o vínculo matrimonial. Será que elas percebem melhor o fim de uma relação? Eu acho que até por tendência social, as mulheres têm um pouco mais de intimidade
com a sua vida emocional. Eu acho que isso facilita e também é dado à mulher esse direito de poder olhar mais para si, poder se pensar um pouco mais. Para o homem, infelizmente, um pouco menos. Acho que isso tem mudado significativamente nos últimos tempos. Mas essa ideia de que homem não chora, né, de que homem não fala dos seus sentimentos, que homem é muito fechado, eu acho que isso é uma questão bastante importante que influencia nessa questão. Está mudando, ainda tem um longo caminho pela frente, mas está começando a haver mudanças, claro, ainda bem, não é? Claro. Eu noto que o homem não gosta do status divorciado em vários casos. Então, ainda mais se contar em relacionamentos longos, né? Quando a gente recebe tipo de consulta, o homem não quer o divórcio, mas a mulher quer. Então, existe esse tipo de situação também. Às vezes, a mulher encara um pouco melhor, embora seja sofrido, porque nenhum divórcio é fácil, né? É uma fase bem delicada da vida da família, mas a mulher encara com um pouco mais de força. Concorda? Concordo. Nós temos hoje mulheres muito mais fortes e dispostas a Tem enfrentar. de tudo, lógico. Seja né? emocionalmente, seja socialmente. A prática mostra isso, pelo menos para mim. Tem mais questões aqui. A Lilian, a falta de valorização da mulher no mercado de trabalho pode ser vista como fator para que ela se mantenha em um casamento falido? Acho que talvez sim, né? Acho que se a mulher não tem essa independência financeira, ela fique mais insegura em entrar num processo de divórcio e a não depender mais financeiramente do marido. Sim, concordo também. Concordo também. Agora tem uma outra curiosidade aqui. A maior incidência de divórcio se dá entre casais que possuem apenas um filho. Tem mais informações sobre isso? Sim, é curioso porque a ideia é que o filho muitas vezes une o casal, mas curiosamente muitos casais que procuram divórcio têm um filho. Estatisticamente é um número que se destaca um pouco em relação aos demais, mas não é algo tão significativo, mas há sim uma diferença em relação aos números de casais que têm muitos filhos. Eu percebo isso também, mas eu acho que o filho, ele melhora o que está bom e piora o que está ruim. Eu penso assim, porque a criança muda a dinâmica do casal. Então, quando a gente faz o atendimento da pessoa que teve, às vezes, recentemente um bebê e já está em vias de divórcio, é porque já não estava bem antes da criança nascer. E normalmente o primeiro filho muda essa relação marido-mulher. Muda muito. E aí aflora o que, na verdade, já estava acontecendo antes disso. Agora, o que estava ruim, né, é um ponto importante, porque tem gente que acha que vai salvar casamento, não é? Claro, eu acho que, como a doutora Lígia falou, um filho muda completamente a dinâmica do casal. Então, acho que já está ruim, vai ficar pior, acho que ela tem toda a razão. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. Tem outras pessoas, mais perguntas chegando. Eu vou trazer para vocês responderem já, depois do intervalo. Deixa eu voltar já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os avanços do divórcio no país. Com a gente, a advogada e escritora Lígia Bertaja, o tabelião Rodrigo da Costa Dantas e a psicóloga e psicanalista Patrícia Gibstan Jacobson. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, usando a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Vamos ver aqui o que as pessoas estão dizendo mais. Maria Helena, tem uma lenda que fala da crise dos 7 anos no casamento. Há algum dado que comprove? Olha, eu não sei de dado estatístico ou científico que comprove isso, né? Mas se a gente falar em ciclo, é um tempo aí de permanência do casal, né? Eu acho que 7 anos é um tempo bom, né? Onde o casal costuma se conhecer. É que tem quem diga, passou do 7, então vai não é? Coincidência, então? Você não sei se é coincidência, mas eu acho que 7 anos é um bom tempo, né? Agora, uma notícia boa, apesar de estamos falando de divórcio, não é uma decisão fácil, mas o número de pessoas que preferem se divorciar amigavelmente é 65% maior do que o número de pessoas que acabam indo para o litígio. É o caminho melhor, não é?
Sim, hoje em dia, pela rapidez do procedimento. Um divórcio na via judicial, ele pode levar meses ou até anos. Na via extrajudicial, se o casal se desentende, eles estão insatisfeitos com o relacionamento, eles podem se dirigir ao cartório, assistidos por um advogado, e no mesmo dia ser divorciados do cartório. Desde que preencham os requisitos legais, estejam munidos de documentos, é muito mais simples e mais célere. Exato, para fazer no cartório, né, no tabelionato de notas, não podem ter os menores envolvidos, tem que ter o consenso com relação à partilha e com relação aos outros dados, né, do próprio divórcio em si. E se tiver menor, incapaz, tem que ser obrigatoriamente no Poder Judiciário, por medidas judiciais autônomas. Só para complementar, até concordando com ela, algumas corregedorias dos estados vêm regulando a matéria no âmbito dos cartórios, autorizando realizar o divórcio extrajudicial no cartório, excepcionalmente ainda que haja filho menor, desde que o casal já tenha decidido previamente no judiciário as questões envolvendo guarda, visitas e alimentos. Portanto, a questão, o interesse do menor é examinado pelo juiz no processo judicial. E aí as partes comparecerão ao cartório só para fazer o divórcio. Só para complementar, eu falei de ações autônomas, mas autônomas só se forem litigiosas, porque se for por consenso é uma ação só, para decidir todos os assuntos. Não litigiosas, é mais fácil, né? Não tem tanta burocracia, não sei se é isso dessa forma que a gente pode colocar. Eu acho que as pessoas decidem sobre suas vidas sem depender de um juiz decidindo sobre elas. Eu acho que... E menos desgastante, não é? Claro. Esse caminho deve ser buscado. Claro, acho que eu penso que um divórcio litigioso, ele já é mais complicado, ele já envolve questões mais delicadas e mais complicadas. O casal já está numa situação mais desestabilizada. Eu acho que isso é bastante importante. Acho que tende a deixar a situação super mais delicada, porque é uma discussão que as pessoas acabam colocando os ânimos de uma forma exacerbada. Então, para definir a vida de uma criança, né, ali dentro de um processo que um juiz vai julgar, que outros vão, né, num recurso eventual. Então, eu acho que o consenso é o que se preza mesmo para uma solução mais saudável. Sim. Evita um custo familiar, um custo financeiro, um custo social, daquela briga emocional, dúvida, que pode afetar até os filhos, a relação do casal. O melhor é que eles busquem sentar, conversar, para que eles, se o casamento não puder mais ser salvo, que pelo menos eles encerrem de maneira amigável. Eu lembrei de uma frase bastante legal de uma psicanalista que chama Françoise Doutor, e ela diz que os divórcios, eles devem ser tão honrosos quanto o casamento. Eu entendo que num litígio isso é bastante complicado, mas eu acho que o casal precisa tentar lutar para isso. Sim, mesmo porque a relação familiar, ela é continuada. Então, não é um processo que vai resolver a vida da pessoa, né? Óbvio que naquele momento, às vezes as pessoas não têm saída e precisam depender dele. Mas tem que ter em mente que é uma relação para a vida, quando se trata de pai e mãe de uma criança, e aquilo vai se estender ao longo do tempo. Vai acompanhar toda a vida, sem dúvida. Agora, vocês explicaram, falamos do aumento do número de divórcios, vocês explicaram os motivos, não é? Desde a lei, as mudanças, a facilitação, a questão da mudança do papel da mulher dentro das famílias, mas o fato é que também as pessoas continuam se casando. Elas acreditam no casamento. Sim, as pessoas continuam se casando bastante, buscando aquela celebração, seja religiosa, seja perante o cartório e juiz de paz. Elas tendem a formalizar aquela relação, porque ainda há na nossa sociedade essa cultura de que o casamento, ele traz um vínculo mais forte entre as pessoas. Portanto, elas continuam buscando muito o casamento também. Eu acho que a gente precisa do outro. Acho que a gente se constitui, né, desde bebê, pela via do olhar do outro, né? Um bebezinho, ele se olha e ele se reconhece a partir do olhar da mãe. Então, esse vínculo com outra pessoa, ele é inerente ao humano. Eu acho que isso faz com que as pessoas Qual queiram... Qual que é a finalidade do casamento? Eu acho que podem ser múltiplas. Eu acho que depende individualmente de cada um. Como a moça do começo da reportagem falou que queria algo para completá-la. As pessoas têm muito essa ideia de completude num casamento. E um casamento é uma instituição muito importante e que ela tem diversas partes, né? E tem diversos contratos. Eu acho que tem um contrato afetivo emocional, né, do que é esse casamento. Tem o contrato das coisas objetivas da vida,
né? Por isso, coisas objetivas do tipo podem ser coisas pequenas do dia a dia, como vamos morar, onde vamos morar, os planejamentos, a escova de dente. Eu acho que é muita coisa para entrar em consonância. E até os contratos individuais e inconscientes que o casal tem, né? Para que me serve o outro? Para que estar casado? Acho que é muito individual e inconsciente. Nós estamos chegando ao fim, tem muita gente participando. A Alice traz uma outra questão, mas assim, eu quero aproveitar para tentar ajudar a Alice aqui, que está querendo saber. Ela conta que ela é casada no civil há 23 anos, meu marido não quer mais ficar casado. Eu não trabalho fora por somente me dedicar ao casamento, aos filhos. Eu quero saber se eu tenho direito à pensão alimentícia, já que eu deixei de crescer por me dedicar ao casamento. Vamos dar uma resposta para a Alice? Sim, sim. É lógico que depende de algumas circunstâncias, mas ela provavelmente vai ter direito, dependendo da idade, de uma forma transitória ou até mesmo vitalícia. Não tem como analisar um pouco mais profundamente, em razão de alguns dados necessários, mas diante desses poucos dados, sim. Sim, concordo com ela, exatamente isso. Pelo tempo que ela se dedica à família, está fora do mercado de trabalho, mas deveríamos avaliar a idade que ela tem hoje para sabermos se seria vitalício, essa pensão alimentícia, ou transitória, porque os tribunais vêm admitindo, em casos excepcionais, um limite. O transitório quer dizer isso, um período depois do divórcio. A união estável também vem aumentando? Sim, o número de uniões estáveis vem, curiosamente, aumentando. Ela ainda é menor do que o número de casamentos, mas o crescimento dela, a curva dela vem sendo maior do que a de casamentos. Talvez em razão do fato de que muitas pessoas têm aquela, principalmente do lado masculino, aquela dificuldade de falar, sou casado, vou casar. Então, eles começam a ter um relacionamento amoroso, se conhecem, se gostam, vão morar juntos e o tempo vai passando e eles posteriormente buscam documentar essa relação entre eles, fazendo uma escritura de não estável, documentando isso formalmente. Chegando ao final, aqui eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha final aqui. Claro, o programa hoje não é para incentivar o divórcio, não é isso, não é? Mas é para dizer que a lei está aí para as pessoas. É importante buscar informação e é importante também buscar uma decisão consciente, não é? Uma palavrinha final que você gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo sobre esse assunto. Eu acho que a possibilidade do divórcio, ela pode aumentar o número de casamentos, né? Que o casamento é uma escolha individual, é uma instituição que é construída dia a dia, né? É uma labuta diária, precisa de muito investimento e tudo que precisa de muito investimento é bastante complicado. Dá trabalho. Dá trabalho. É importante que as pessoas tenham a noção de que o casamento exige tolerância, compreensão com o outro. São duas pessoas com criações distintas que decidem seguir vidas juntas uma vida. É importante que elas se compreendem e se aceitem. Pensem bastante antes de colocar fim ao relacionamento. É verdade. Eu queria colocar que o divórcio é um direito. Ninguém mais está obrigado a viver numa relação infeliz, simplesmente por viver. Então, a busca da felicidade, dependendo do caso, passa pelo divórcio. Isso pode ser feito em qualquer momento da vida, não é? Sim, sem dúvida. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, então, por essa conversa. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigada pela sua participação. Até amanhã.